Olá, terceiro ano, tudo bem com todos? Vamos dar início a mais uma aula de matemática, tá certo? Eu sou a professora Cíntia Cavalcante, certo? Nós vamos falar hoje sobre a inversão da lateralidade, exatamente. Já um pouquinho à frente, diferença pouca do que já nós vimos, no que nós vimos na aula anterior, combinado? Então vamos lá para a nossa habilidade. Olha só. Descrever e representar por meio de esboços e trajetos ou utilizando croquis e maquetes a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço. Né? Isso nós vimos na aula anterior, a movimentação, vocês lembram daquele menininho e daquela menininha andando de bicicleta, eles estavam se movimentando, tá certo? Incluindo mudanças de direção, de sentido, com base em diferentes pontos de referência. Conforme nós estamos vendo sobre essa habilidade, nós vamos ver sempre uma diminuição, algo bem mais específico sobre a habilidade, certo? Nós vamos o quê? Perceber a inversão da lateralidade quando uma pessoa está em frente à outra, certo? Essa vai ser mais o intuito da nossa aula de hoje. E antes de nós iniciarmos, eu peço que vocês chamem o irmão, a irmã, o papai, a mamãe, a vovó, quem estiver assistindo essa aula com vocês. Se não tiver nenhum deles, convidem, tá certo? Que nós vamos precisar para a gente fazer exatamente essa inversão da lateralidade. A inversão quando uma pessoa está em frente à outra. É muito importante que vocês façam essa prática, que é para perceber o que nós já tínhamos até falo na aula anterior, tá certo? Que quando a gente está em posição, vocês lembram que eu falei? Quando eu estou de frente com vocês, a minha mão esquerda fica para um lugar, a direita fica para o outro, e quando vocês estão em frente comigo, certo? Fica ao contrário. Vamos lá só dar um início? Fica de frente para mim, em pé, tá certo? Levanta a mãozinha esquerda de vocês. Ó, eu tô levantando a minha. Vocês levantem a de vocês. Quando você levantar, que você está de frente comigo, a sua mão esquerda vai ficar contrário, tá certo? Então, a minha mão esquerda para cá e a mão esquerda de vocês vai estar na direção da minha mão direita. Por isso eu peço que vocês chamem alguém, convide para ficar aqui com a gente, tá certo? Assistindo essa aula. Antes de iniciar também, além de fazer esse convite, vocês vão o quê? Pegar a garrafinha com água, tá certo? Um papel para fazer anotações, tá ok? Com lápis, o caderninho com a caneta, se preferir usar a caneta, tá certo? Borracha, não esqueça da borracha. Errou, apagou, para não errar e depois, ó, sair correndo para procurar e perder algum detalhe da aula. Tá certo? Se precisar, tira foto, façam prints, combinado? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pegarem todo esse material, convidar uma pessoa para assistir essa aula com vocês, porque é muito importante durante toda essa aula a gente fazer essa prática da inversão. Combinado? Então, só um minutinho, tá certo? Então, vamos lá, dar início, já pegaram todo o material, já fizeram um convite para a pessoa assistir a aula com vocês. Vamos lá? Olha só, a lateralidade, nada diferente do que nós já vimos na aula anterior,
certo? E aprendemos bastante, fizemos bastante prática, porque como eu disse para vocês, matemática a gente aprende o quê? Na prática, aprende praticando. Matemática é muito fácil, né? Um bicho de 7 cabeças. Conforme a gente vai praticando, a gente vai aprendendo mais, certo? E nós praticamos bastante o quê? Lado esquerdo e lado direito, não é mesmo? Então, o que nós vamos ter que saber bastante para a gente fazer toda essa aula de hoje? Qual o nosso lado esquerdo e o nosso lado direito? A lateralidade, ela está ligada a isso, a noção da direita e da esquerda, certo? Então, olha só, nós temos o quê? A nossa mão direita, olha só, ela está no mesmo sentido que eu estou com vocês, direita, e a minha mão esquerda, certo? Então, olha só, a mão direita e a mão esquerda, certo? Se você estiver de frente comigo, vai estar só mudou a inversão, tá certo? Só mudou isso, tá ok? Olha só, pontos de referência. Nós aprendemos na aula anterior que para a gente saber, nós temos que ter um ponto de referência. São elementos que existem no espaço para que possamos identificar a direção e o sentido do caminho que devemos percorrer, certo? Então, se eu disser, você pode ir e dobra à esquerda. E para onde? Então, vá direto nessa rua, quando chegar na esquina, você dobra à esquerda. A gente tem que ter uma referência, tem que ter uma identificação do sentido, do caminho, então tem tudo a ver todo esse conceito, tá certo? Então, olha só, novamente, direita e esquerda. Como você está de frente comigo, quando você levantar a sua mão direita, ela vai estar para cá, ó, tá? Direita e a sua mão esquerda para cá, certo? Assim acontece a inversão, certo? Que é isso, a inversão da lateralidade, uma pessoa em frente à outra, certo? Se você está de frente comigo, vai ter toda essa inversão. Fica aí até o final que nós vamos aprender sobre isso hoje, tá certo? Olha só, e atenção, para você ter essa atenção. Por que bem grande assim, professora? Porque tem que se atentar nessa diferença. Olha só, quando o ponto de referência de uma pessoa, seus lados direita e esquerda estão em direções diferentes no momento em que ela ocupar diferentes posições no espaço. Então, olha só, verifiquem só com essa gatinha aqui que fica aqui, só girando para a gente. Percebam, olhem, olha bem a imagem. Percebam que quando ela fica de frente para vocês, a imagem à direita dela fica de um lado, não é isso? A mão direita, o lado direito, e o lado esquerdo dela fica do outro. Então, quando ela está de frente para você, é o mesmo que eu em frente para vocês, certo? Quando ela fica atrás, percebam como muda. Quando ela fica de costa para vocês, que é a inversão de vocês para mim, o lado esquerdo dela já fica aqui, certo? E o lado direito para lá, tá ok? Então, se você está de frente para mim, lá está a sua mão direita. Como eu estou em frente para vocês, aqui está a minha mão direita, tá certo? É isso que acontece quando há essa inversão, tá bom? Olha só, esquerda, direita, direita e esquerda. De frente, a mão direita está para um lado e de costa a mão direita já fica para lá. Certo? Professora, por que toda hora falando direita, esquerda? Porque você tem que aprender para você mergulhar, viajar durante todo esse conteúdo, certo? Que você tem que saber todos esses lados, principalmente direita e esquerda, que são os que mais as pessoas se confundem, tá? Mas você não vai se confundir mais não, porque você vai aprender tudo durante todas essas aulas, tá ok? Então, vamos lá. Convidou aí o papai, a mamãe, o coleguinha para ficar com vocês. Olha só, vejam só, aqui tem 2 amigos, né? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar aí a pessoa que você convidou e vai abraçar desse jeito aqui, tá certo? Tá de costa? Não, você vai ficar de frente,
tá bom? Você vai ficar na mesma posição que você está comigo. Você vai abraçar a pessoa que está ajudando você, tá certo? E vão levantar as mãos, cada um as mãos da pontinha. Olha só, observem. Um exemplo. Aqui nós temos o Marcos e o Matheus. Então vamos lá. O Marcos e o Matheus, eles estão de frente comigo, na mesma posição que você está aí com o seu convidado. Tá certo? Então olha só. O Marcos, ele levantou a mão direita dele, certo? Na mesma posição, o Matheus também levantou todas as duas mãos na mesma posição. Só que o Marcos levantou a mão direita e o Matheus levantou a mão esquerda dele. Tá certo? Então, olha só, eles estão na mesma ponta. Cada um levantou a mão da pontinha, não é isso? Só que eles levantaram as mãos em direcionamento diferente, ó. A mão direita e aqui a mão esquerda. Deu para entender? Olha só. Nós temos aqui, ó. Agora eles estão aqui na posição que eu estou com vocês. Lá está o menininho. Ele levantou o quê? Ele levantou a mão esquerda, certo? E a menininha, ó, mão direita. Tá vendo? Por que que eles estão cada um numa ponta, não levantaram ou todos os dois a mão direita ou a mão esquerda? Certo? Porque tem essa inversão. Olha só. O menino com a mão esquerda e a menina com a mão direita. Tá certo? Se tá de frente, olha só, como ele é aqui de costa, a mão direita dele para lá e a mão direita da menina para cá. A mão esquerda dele para lá e a dele, ó, para lá. Tá vendo? É só perceber essa diferença. Tá ok? Vamos lá. Olha assim. Aqui nós temos a menina e o menino. Eles estão um em frente ao outro. Vocês vão fazer do mesmo jeito aí com a pessoa que está com vocês, tá? Você vai ficar de frente, ok? Com frente, tá certo? O seu amiguinho. Você já pegou seu amiguinho? Ou a pessoa que vai ajudar vocês, ou o papai, a mamãe? Chama alguém, tá certo? Para fazer essa prática, tá bom? Que é pra gente aprender. Tá com dificuldade? Como eu disse, pega um pincel ou a caneta que você tem aí, que nós pegamos o material no início, não é mesmo? Pega e faz na mãozinha, ó, mão esquerda, coloca a letra E, tá certo? Mão direita, coloca a letra D. Ah, professora, eu tô com dificuldade. Pois então, levanta a mão direita, você tá com dificuldade. Ah, a mão direita é essa, tá certo? A mão esquerda. Ah, a mão esquerda é essa. Tá ok? Então vocês olhem direitinho para não se perder, tá certo? Faz todo esse ajeitado para não se perder, tá bom? Então olha só, aqui a menina e o menino, eles estão um em frente ao outro. Tá complicado? Não tá, é só a gente prestar atenção, porque a gente tem que aprender isso daí, que é o que acontece, como eu falei para vocês, no início, essa inversão de uma pessoa em frente à outra, tá certo? Acontece assim, uma em frente à outra, tá certo? Então, olha só, o menino está em frente à menina. Se você vai pegar na mão, geralmente a gente pega com a mão direita, né? Então, olha só, percebam, a menina foi pegar na mão do menino, olha só. Olha a inversão que teve aqui. Como eles estão em frente, a mão direita dele está desse lado e a mão direita dela desse lado. Se encontraram aqui, certo? Vejam como fica bem mais fácil a gente perceber pela imagem agora. Ó, a mão esquerda dele, ó, ficou para esse lado e a mão esquerda dela para esse outro, tá certo? Então, houve essa inversão, só para vocês verem como fica do outro lado, embora eles estejam com o mesmo lado de frente para o outro, tá certo? Ela cumprimentou ele com a mão direita, certo? E vice-versa. E a mão esquerda ficou para um lado dele e a mão esquerda dela para o outro, tá bom? Então você tem que ter essa noção, tem que aprender essa inversão que acontece quando as pessoas estão um ao lado da outra, tá ok? Olha só os meninos ali, os dois amigos. Percebam também, tá bem melhor ainda aquela imagem. Olha só. Eles estão também se cumprimentando do mesmo jeito desses outros amiguinhos, tá certo? Vejam que eles se cumprimentaram agora. Analisem bem. Eles usaram a mão direita ou as mãos esquerdas?
Então, verifique a imagem, olhem direitinho e debatam aí entre vocês. Então, deu para perceber a imagem? Deu para olhar direitinho? Olha só, os dois amigos, eles estão um em frente ao outro, que é do mesmo jeito que você vai ficar com o seu convidado aí na sua casa, tá certo? Um em frente ao outro e vão se cumprimentar. Vocês vão perceber que a mão direita minha, que saiu daqui, do outro amiguinho que vem lá, a mão direita dele vai vir do outro lado, tá certo? Só que tá diferente, eu tô cumprimentando o meu amiguinho com a mão direita e o meu amiguinho com a mão esquerda, porque está do lado diferente do meu? Não, ambos estão se cumprimentando com a mão direita, certo? Mas aí pode também ser com a outra mão? Pode, mas geralmente a gente se cumprimenta com a mão direita, né? Mas aí vamos ver lá, vamos fazer só o sentido aqui entre nós. Agora, com a pessoa que está do seu lado, se cumprimentem com a mão esquerda, para você ver que quando ele lhe der ou ela lhe der a mão esquerda, vai ficar no sentido contrário, vai ter essa inversão, tá certo? Olha só, essa é a minha mão esquerda, que eu vou dar para o meu amigo, e o meu amigo vai me dar a mão esquerda dele. Então, a minha mão esquerda vai estar desse lado e a do meu amigo vai sair desse lado aqui, tá certo? Tá ok? Deu para perceber? Fizeram a prática? Tem que praticar, tá ok? Senão vocês não vão entender. Então é muito importante que vocês tenham uma pessoa aí com vocês durante toda essa aulinha aqui, tá certo? Que é para fazer essa prática, tá bom? E faz também, como eu já disse, vou repetir, coloca qual que é a mão esquerda, qual que é a mão direita, se você tiver dificuldade, tá certo? Que é para não errar, para ir aprendendo, para saber, porque às vezes a gente fica assim, fulano, levanta sua mão direita, aí fica, minha mão direita, tá certo? Então já é para você saber logo no automático, tá bom? Levante sua mão esquerda, pronto, tá certo? A mão direita, pronto, tá certo? Ok? Vamos lá. Olha aqui, nós temos agora mais dois coleguinhas, tá ok? Vejam só, eles estão acenando um para o outro. Como é que eles estão? Preste atenção nesses coleguinhas e nesses coleguinhas, tá bom? Esses daqui estão um em frente para o outro, não é isso? Eles estão um de frente para o outro. E esses daqui estão ao lado. Eles estão ao lado e esses estão de frente. Então, você vai ficar com o seu colega aí, de frente, tá certo? Então, fique com o seu colega de frente, tá ok? Então, olha só. O coleguinha da mochila verde está acenando para o coleguinha da mochila vermelha. Olha só ele aqui, ó. Não é isso? Ele está segurando a bola com essa mão e acenando lá para o coleguinha dele. Não é mesmo? E o outro está acenando também para ele aqui. Vejam que eles estão levantando a mão na mesma direção, olha só. A mão desse daqui está para esse lado e a desse lado está para esse, estão do mesmo lado. Eles estão acenando sempre com a mesma mão. Eles estão acenando todos os dois com a mão direita ou com a mão esquerda? Olha só, o da mochila verde está acenando para o coleguinha dele com essa mão. Qual é essa mão do coleguinha da mochila verde? A mochila da mão esquerda, não é isso? E o da mochila vermelha está acenando com a outra. Ele está acenando também com a mão esquerda? Verifique a posição que ele está para o amiguinho dele. Olha só, então vamos verificar. O amiguinho da mochila verde está acenando para o coleguinha com a mão esquerda, certo? E o da mochila vermelha está acenando com a mão direita, tá bom? Então aqui, ó, para vocês terem mais uma certeza como muda essa inversão da lateralidade. Na anterior, nós vimos um cumprimentando ao outro e mudava a direção. E agora eles estão levantando as mãos do mesmo lado. Só que, ó, esse está levantando a mão esquerda e esse a mão direita. Não é isso?
Agora você vai ficar do lado do seu amiguinho, igual estão esses coleguinhas aqui, tá certo? E vão verificar direitinho aí, debater entre vocês. Todos os dois estão levantando as mãos esquerdas ou todos os dois estão levantando as mãos direita? Não é isso? Ou está tendo uma diferença? Hein? Então, fique aí com vocês. Vou dar um tempinho para vocês analisarem. Prontinho, deu para perceber, deu para fazer essa análise. Olha só, como esses dois estão de frente, não é isso? E esses dois ao lado. Vejam que eles estão levantando as duas mãos, uma ao lado da outra, ó. Não é mesmo? Uma ao lado da outra. Ah, então você está levantando a mão uma ao lado da outra, a menina está levantando a mão esquerda e o menino a mão esquerda também. Não é mesmo? Não, prestem atenção. Olha só a inversão, verifiquem direitinho. A menina, ela está na posição que eu estou para vocês, de frente, certo? E o menino também, tá ok? Então, vocês vão ficar de frente, olha só. Sendo que a direção de vocês vai para outro lado, tá bom? Mas vai ficar nesse mesmo impasse, olha só. A menina está levantando a mão esquerda, certo? Ela está levantando a mão esquerda. E o menino também levantou a mãozinha do lado dela. E ele está levantando a mão direita, tá ok? Então, você tem que aprender essa posição, tá? Quando uma mão está do lado da outra, ó. Ela está levantando a mão esquerda e ele a mão direita. Então, você vai dizer, menina, levanta a mão esquerda. Menino, levanta a mão esquerda. Aí você vai levantar a mão do lado dela. Não, tá errado, tá bom? Se mandar, se ela está levantando a mão esquerda e ele for ter que levantar a mão esquerda, ele vai levantar lá. Aqui que é a mão esquerda dele, tá certo? Então, é isso que a gente tem que fazer essa diferença, que aprender essa diferença, tá bom? Então, a menina está o quê? Levantando o quê? A mão esquerda e o menino a mão direita, tá ok? Olha só. Esses daqui estão se cumprimentando também, um de frente para o outro, com a mão na mesma direção. Olha só, eles bateram aqui a mão, certo? O de boné está com a mão esquerda e o loirinho está com a mão direita, tá bom? A mão dele que ele não está usando é a direita e aqui a mão esquerda. Eles bateram a mão tudo junto, tá ok? Então, o de boné, ó, cumprimentou com a mão esquerda. E o loirinho que bateu junto com ele foi com a mão direita, tá certo? Olha só, vejam o menino e a menina usando o celular. Eles estão na mesma direção, não é isso? A menina está com o celular aqui e ele com o celular aqui, cada um numa pontinha, né? A menina com o celular nessa ponta, então o menino com o celular nessa ponta. Então, se eles estão em cada um numa ponta, então, acho que eles estão usando a mesma mão, né? Se ela está usando a direita, ele também está usando a direita. Não, tem que fazer essa análise, tá bom? Olha só. Ela está usando o celular com a mão direita, certo? E o menino está usando com qual mão? Com a mão esquerda, tá bom? Você tem que saber fazer essa análise, tá certo? Então, olha só. Só porque está na ponta, eles estão usando a mesma direita ou a mesma esquerda. Não, tá? Por isso que é importante a gente saber qual que é a mão direita, qual que é a mão esquerda. Não tem erro, é só analisar, Ela está com a mão direita e ele com a mão esquerda, pronto. Não tem diferença nenhuma, tá certo? É só fazer essa análise. Bora lá?
Olha só, aqui nós temos uma menina. A Maria está olhando pela janela. O que ela vê à direita da janela? Qual é o lado direito da Maria? O lado direito da Maria é o mesmo que você está para mim, tá bom? Você está de frente para mim, então você está de frente com o mesmo lado da Maria. Olha o lado direito dela aqui, tá certo? Então aqui nós temos umas perguntinhas. A gente pode ver nessas perguntas, respondendo elas por eliminação, tá certo? Então vamos lá, olha só. Um barco, então a Maria, o que ela vê à direita da estrada? Então, à direita da estrada, qual é o lado da Maria? A direita é aqui, né? Ela vê um barco e uma casa. Então, vamos analisar. Olha o barco aqui. Olha a casa aqui. Se o barco está desse lado e a direita da Maria é essa, então o barco não tem nada a ver, né? Então, está eliminado. Ela vê um cachorro e uma casa. Olha o lado da Maria aqui. Cachorro e uma casa. Tem a ver. Então, vamos deixar a letra B quietinha aqui, né? Mas vamos analisar as outras, tá bom? A gente não pode descartar logo. Ela vê uma árvore e um guarda-sol. Vamos ver. Cadê a árvore? Olha a árvore aqui. E o guarda-sol? O guarda-sol já está desse lado. Se o lado direito é esse e a pergunta quer saber o que está do lado direito, então o guarda-sol não tem nada a ver. Então continua ainda esse cachorro aqui, essa casa, né? Continua. Vamos ver agora analisar a letra D. Ela vê um surfista e um barco. Então vamos lá. Cadê o surfista? Está aqui e aqui está o barco. Qual é o lado direito da Maria? O lado direito que a Maria está para a estrada é essa, né? Esse então não tem. Então, o que que a Maria vê mesmo? Ela está vendo o quê? Um cachorro e uma casa. Né? Isso, então, é a letra B. Tá ok? Só analisar qual o lado direito e qual o lado esquerdo que a Maria está. Tá ok? Então, nós vimos hoje sobre a inversão da lateralidade, quando está lado esquerdo, lado direito, de uma pessoa em frente à outra. Deu para você fazer essa diferença. Tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido, façam essa prática, tá bom? Que dá para entender tudo direitinho e não errar mais, tá bom? A gente fica por aqui. Obrigada a você que esteve comigo até o final e até a próxima. Tchau, tchau.